O café chegou ao norte do Brasil em 1727 e, devido ao clima do país, o cultivo do grão rapidamente se espalhou por outros estados e passou de produto secundário para a base da economia brasileira. Ferrovias foram construídas para escoamento da produção, que tinha grande parte estabelecida, sobretudo no interior de São Paulo, sul de Minas Gerais e norte do Paraná. Em meados de 1850, a produção de café começou a se tornar muito forte no estado de São Paulo e Santos começou a exportar o grão em proporções sem precedentes e de forma muito rápida. Deste modo, a infraestrutura do Porto de Santos passou a não atender integralmente a demanda do comércio internacional, ficando clara a necessidade de novos investimentos e melhorias. A construção do primeiro trecho ferroviário de cargas e passageiros da São Paulo Railway Company em 1867 ligava Santos a Jundiaí e teve papel fundamental no atendimento parcial das demandas. Porém, com o transporte dos grãos do Oeste Paulista para a cidade de Santos estando muito mais facilitada e ágil, ficava cada vez mais evidente o quanto a estrutura do porto ainda era precária com a ocorrência de grandes congestionamentos de cargas. Com a valorização do grão no mercado internacional, o Porto de Santos tornou-se um grande exportador, com mais de 95% de seu movimento baseado no café e chegando a exportar mais de 13 milhões de sacas por ano, volume que durou mais de uma década. No ano de 1867, com cerca de 72 metros de comprimento por 24 metros de largura, este armazém foi construído com a finalidade de armazenar as sacas de café que vinham do interior do estado. Daqui, em seguida, eram retiradas em carroças e levadas para os depósitos dos comissários encarregados por sua venda, até por fim chegarem ao cais para serem embarcadas e exportadas. Com base em visitas técnicas, levantamento arquitetônico e fotográfico em arquivos públicos, foi constatado que o armazém passou por algumas ampliações durante o século XX, dobrando seu comprimento em cerca de 75 metros, a fim de suprir a grande demanda de exportação. O Porto Santista chegou a contar com 26 unidades de armazéns voltados para o estoque de café, um armazém frigorífico, 23 pátios cobertos com um total de 64.500 metros quadrados de capacidade e 15 armazéns externos medindo 122 mil metros, denotando a grande importância dessa tipologia na história cafeeira. Com o fim do ciclo do café provocado pela baixa demanda externa iniciada com a crise de 1929, somada à diversificação dos produtos de exportação brasileiros nos anos seguintes e a um novo modelo de armazenagem em contêineres, os armazéns tornaram-se superdimensionados, obsoletos e foram caindo em desuso. Em 1995, parte dos armazéns do Valongo foram declarados tombados pela Prefeitura. Em 2008, pela Lei Municipal 2549, ocorre a alienação deste imóvel localizado na rua Marquês de Herval para a Petrobras, que ficou incumbida de restaurá-lo e dar uma nova utilidade ao edifício que se encontrava bem deteriorado devido aos anos de abandono. Em 2014, este e outros armazéns foram incorporados ao processo de tombamento da Estação Ferroviária de Santos, a nível estadual, pelo Condefaat. Assim, o projeto final de restauro liderado pela Petrobras e pautado pelas diretrizes dos órgãos de tombamento, manteve e restaurou cerca de 40 metros de galpão em fachada, volumetria e telhado. O seu interior foi readequado para tornar-se um espaço de uso flexível, com novas instalações hidráulicas, elétricas, ar-condicionado e automação dos sistemas. O restante do galpão foi desmontado para a implantação dos blocos administrativos da Petrobras em Santos, o Edisa. Esse trabalho tem dois significados muito importantes. O primeiro, poder participar de um projeto de restauração aqui na cidade de Santos, que é uma cidade extremamente emblemática no quesito de referência histórica, e também poder unir o prédio, a modernidade do prédio do Edisa com esse galpão remanescente da época do café. Essas duas somas, na verdade, transforma esse processo. Ele integra
e modifica toda a possibilidade de leitura e de visão do que é uma restauração. Então tivemos atividades de restauro de fachadas de tijolos, fachadas metálicas, recomposição de estruturas metálicas, pilares, tesouras, né? Reparos em cobertura. O intuito da obra é manter a arquitetura existente, então as alvenarias, o método construtivo, as alvenarias de tijolo de barro, as telhas francesas, as tesouras esbeltas. Participei de todo o processo, desde o planejamento desses testes até a etapa de execução e documentação desse procedimento de comissionamento. Queria dizer que meados entre setembro e novembro e dezembro a gente teve uma correria grande aqui na obra. A gente teve vários serviços intercalados para poder atingir o prazo contratual e felizmente isso deu certo. O apoio aí de toda a equipe, o apoio de também de alguns fornecedores. Com isso a gente está chegando ao final, atingindo o contrato, né, o prazo contratual. Com minha satisfação hoje, nessa fase da obra aqui, fase final, praticamente entregando a obra, conseguimos o feito de 465 dias sem acidente, onde adquirimos uma cultura de segurança no padrão Petrobras. Pôde-se aproveitar todo o sistema de forro existente, que aparentemente alguns apresentavam algumas falhas, mas que foram recuperados e depois de tratado ficaram maravilhosos. O sistema de iluminação realça ainda mais a arquitetura do armazém. Esse processo todo de comissionamento e de testes trouxe muita experiência, trouxe muita qualidade para a obra e é interessante ver que isso no final é traduzido em todos os sistemas funcionando, a obra bonita, limpa. Isso é bem legal de ver e de perceber no final de todo o processo. Segundo a Companhia Docas do Estado de São Paulo, o Porto de Santos não parou de expandir desde a sua inauguração oficial em 1892. Hoje, com o amplo uso de contêineres, são movimentados produtos diversos e destacam-se as exportações de soja, açúcar e milho. Com as descobertas de petróleo e gás na Bacia de Santos, a Petrobras ampliou suas atividades na região e demandou novos projetos como este. O porto em si agrega ao setor petrolífero para as atividades de refino, abastecimento e transporte, pois é um ponto de suporte para a chegada de equipamentos e materiais para as paradas de manutenção e novos empreendimentos. Os derivados do petróleo representam 4,9% da movimentação física do porto em 2017, entre importações e exportações. Este armazém foi parte importantíssima para o decurso cafeeiro e agora desvinculado das atividades portuárias e viabilizado pela Petrobras, torna-se um instrumento notável para a representação e exposição da história da cidade e do Porto de Santos, assim como reforça a qualidade da zona portuária como ponto de interesse não apenas econômico, mas também sociocultural, trazendo benefícios ao espaço urbano e a todos os cidadãos e turistas de Santos.